Bom, pessoal, hoje eu vou falar para vocês como é ter um iPad mini 6 em 2025. Esse aqui é o iPad mini sexta geração, como o seu nome já diz. Ele não é o último que a Apple lançou, ele já está no mercado há pelo menos 4 anos. E eu quero falar sobre o desempenho, sobre se ainda compensa. E com a chegada do iPadOS 26, esse carinho vai ganhar uma sobrevida ainda maior. Então, bora lá, um videozinho sobre esse pequeno grande cara. Bom, pessoal, falando um pouquinho começando sobre as especificações dele, ele é chamado de iPad mini 6, mas ele não tem 6 polegadas, ele tem 8.3 polegadas, uma tela de LCD. Ele é chamado de 6, igual eu falei, por conta da sua geração. Ele é o sexto iPad mini, então por isso não é pela sua tela. Ele já tem entrada USB-C, não é o Lightning, isso é muito bom. Carregamento lateral da caneta, ele é compatível com esse de segunda geração, que carrega por magnetismo. Seu processador é o A15 Bionic, então assim, é um processador já muito potente. E a minha versão é de 64 GB, mas ele vai até 256, se eu não estou enganado. E, como usuários da Apple já sabem, ele não é compatível com cartão SD. Só a câmera traseira é de 12 megapixels, faz gravação até 4K, ela é wide, e a frontal também de 12 megapixels, ultra wide, que grava até Full HD. São câmeras legais, eu não utilizo, mas são câmeras assim bem interessantes. Se você quiser fazer uma videochamada, vai te suprir muito bem. A bateria é de 5.000 mAh. Assim, ultimamente eu tô jogando bastante nele, então não tem durado o dia todo, mas eu usava com uma frequência moderada, durava um dia, dois. E não é um celular, né? Então você não tá com ele toda hora na mão. Então eu cheguei a durar até 3 dias com esse carinha aqui. E eu acho que de configuração é isso. Ele pesa também pouco menos de 300 gramas. Ele é bem levinho, bem confortável. Segurar, tem um tamanho muito bom, dá pra usar com a mão só, se você tiver uma mão moderada. Então, um carinha assim, muito legal. Em seu tamanho, seu desempenho. Para mim, ele é um conjunto perfeito. Eu vou começar a falar usabilidade. Para quem que eu acho que esse carinha aqui é recomendado? Em 2025. Eu acho que o principal foco dele é para quem já tem um notebook ou um computador e tá querendo um carinha para fazer anotações, para usar como leitura, mas não queria só um Kindle, sabe? Ter algumas funções a mais, escanear documento, levar para a faculdade para fazer uma leitura ali, umas anotações. Eu acho que ele se enquadra muito nisso, mas eu acho que ele não é ideal para quem quer ter ele como aparelho de estudos principal, digamos assim, ou de produtividade. Eu vou trabalhar no iPad mini. Não, né? Ele tem um desempenho muito bom, porém ele é muito pequenininho. Então, assim, é um desempenho muito bom, mas também já tá na hora de pegar um desempenho um pouco maior aí, mas ele não decepciona em nada. Só você ficar abrindo muitas coisas porque ele só tem 4 GB de RAM. Eu esqueci de falar disso. Ele só tem 4 GB de RAM, então se você ficar abrindo muitas coisas, ele vai gargalar um pouco. Mas muitas coisas mesmo. Porque ele também tem multitarefa. Você pode abrir aqui e eu quero, junto com o Good Notes aqui, ó, fazer uma multitarefa nele. Então dá pra fazer multitarefa e isso consome muito a memória RAM. Então eu acho que o principal uso dele é um gadget secundário, tanto para estudo, anotação. Eu utilizava ele no meu dia a dia num estudo de inglês, que eu não faço faculdade mais, mas eu usava para o inglês, fazer anotação, ler o livro do inglês, escrever. Para isso, ele é perfeito. E no trabalho eu utilizo o MacBook. Para quem não viu o vídeo, tem um vídeo do meu MacBook que eu comprei recentemente, tá passando aí no card. Eu acho que esse é o principal foco desse carinha, ser um gadget secundário. E bom, muita gente deve estar perguntando a diferença dele pro novo iPad mini, o iPad mini 7, que agora está sendo chamado. Bom, eu trouxe um comparativozinho aqui do próprio site da Apple, vou mostrar aqui para vocês, essa tela aqui. E o principal foco do iPad mini 7 é Apple Intelligence, que é a inteligência artificial da Apple. E para isso funcionar,
eles atualizaram seu chip, colocaram logo o A17 Pro, que é o que está nos iPhones, se eu não me engano, o iPhone 16. Então já é um chip mais atual possível e ele ganha muito com isso em desempenho. E por conta disso, ele já tem Apple Intelligence, que hoje em dia eu não vejo razão, porque não tem muita funcionalidade. Ela não faz muita coisa ainda. Mas, galera, é praticamente isso. E ele começa em 128 GB e vai até 512. Não tem muito mais. A Apple não fala de memória RAM, mas eu acredito que ela sim mudou a memória RAM, porque por conta da Apple Intelligence ele precisa de ter um pouco mais de desempenho. Então é isso. A maior diferença dos dois é desempenho. Fora isso, você pode ver, se colocar lado a lado, você nem sabe qual é qual. E o problema é o seu preço. Seu preço de lançamento foi de 6.300, pessoal. E, assim, quando eu comprei esse carinha, ele foi 3.000. Até hoje, eu acho que ele tá 3.000. Eu consegui num preço muito bom, numa promoção. Então, assim, nesse preço eu acho que ele é ok. Mas, como agora a Apple parou de lançar e ele vai lançar só o 7, seria legal, quem tem interesse, pegar um usado ou achar aí um estoque que ainda tem. Porque novo, o 7 eu não recomendo. Eu acho que é um valor muito alto para um carinha desse tamanho. Nesse valor, pessoal, até menos, eu recomendo o atualizado iPad, só iPad. A gente chamava ele de iPad 10. E agora ele vai ser chamado, acredito, de iPad 11. Ele cresceu um pouquinho. Ele já tem o chip A16, já é melhor que esse carinha aqui. A sua tela é um pouquinho menos, como digamos, tem um pouquinho menos de qualidade do que o Mini. Também é tela retina e tal, mas tem um padrão de cor diferente e não tem o revestimento de anti-reflexo. Então é uma tela mais simples. E para mim, o seu principal ponto fraco é a Apple Pencil. Ele só aceita a Apple Pencil de primeira geração, não aceita a de segunda. E por quê? Para mim, é o principal ponto fraco. Porque essa Apple Pencil só carrega no USB-C. Essa, na verdade, ainda carrega no USB-C. Você acopla aqui e tem um USB-C, sim, um USB-C aqui e você carrega. Mas a versão antes dela, você tinha que espetar assim, ó, e ficar com um picolé gigante. Era horrível. E para mim, esse aqui é o perfeito. Você acopla aqui para guardar e sua caneta vai estar sempre carregada. Você não vai ter que ficar lembrando de pôr ela na tomada. Então, para mim, é o principal ponto fraco dele. Então, em contrapartida, ele é compatível com capinha, um Magic Keyboard, que aí sim, eu acho que esse cara é possível você substituir um MacBook se você não tem um desempenho muito bruto. Então, assim, hoje, se eu for recomendar vocês comprar um iPad, eu diria que esse carinha é o mais completo. Ele já tem 11 polegadas, ele já tem um chip mais atualizado, ele... Se você não liga muito pra caneta, ele é perfeito, perfeito, perfeito. E eu ainda penso em trocar por ele. Se não fosse a caneta, eu já tinha trocado, mas a caneta me pega muito. E por fim, pessoal, eu queria mostrar só o iPadOS, que eu acho que é o que faz esse cara ficar ainda mais legal. Ele não tem, por ter um chip e pouca memória RAM, ele não tinha esse gerenciamento de janelas igual do MacBook. Isso ficava só para os iPads Air, os iPad Pro. Porém, com o iPadOS 26 eu instalei o beta, e é por isso que o meu iPad está com tão pouca coisa. Eu instalei o beta e testei, e ele está funcionando com todo esse gerenciamento de janela. Você pode pôr a janela, expandir, abrir como um pop-up assim, e isso tá muito legal mesmo. E agora ele tá com essa sobreposição de janela, e eu acho que isso trouxe uma sobrevida do iPad Mini 6. Acho que isso vai transformar ele num grande coisa. Claro, com a sua tela desse tamanho, não dá pra você ficar sobrepondo um monte de tela, porque você não vai conseguir ver. Mas só de você ter essa possibilidade, eu acho que vai ser incrível. Ele vai ter muitas outras funções que a gente vai descobrir como usar do tempo. E é isso, pessoal. Eu queria fazer esse videozinho rápido, só falando do iPad Mini. Não falei muito da Apple Pencil, se quiser eu faço um vídeo falando para vocês um pouquinho sobre a usabilidade, né, da Apple Pencil, a sua
fluidez, todas as suas funções. Então, assim, para quem nunca usou, é uma caneta muito, muito sensível. Ela é incrível, incrível mesmo. Mas é isso. Se você gostou, deixa o like, comenta, se inscreve e até a próxima.